E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro. E hoje a gente vai falar sobre os 10 autores que eu mais li até agora. Eu já tinha visto esse vídeo em diversos outros canais aqui pelo Booktube, o pessoal falando sobre os autores que mais leu, aquela coisa toda. Eu achei super legal trazer um pouquinho, principalmente porque eu reacendi a minha carreira de leitora faz pouco tempo, né? Faz uns 2 anos. Então é claro que eu não tenho aí no currículo muita coisa, mas eu acho legal porque é um vídeo que mais pra frente eu posso fazer de novo e ver o que mudou, se eu li mais coisas de outras pessoas. Enfim, isso aí. Eu levantei aqui a partir da minha lista, então, de livros lidos, pelo menos os que eu lembro, né? Porque tem uns livros lá na adolescência que talvez tenham passado batido. E fiz, então, mais ou menos um ranking ali de quantos livros por autor eu tinha lido. Decidi passar a régua mais ou menos ali nos 10, porque senão ia ficar muita coisa pra falar. E também, enfim, acho que era o suficiente. Vocês vão ver que não são lá muitos livros. Por exemplo, eu não sou uma leitora de fantasia, ainda pelo menos quero começar essa vida. Mas ainda não comecei, então não vai ter aquelas super sagas enormes. Mas enfim, já vale pra gente dar uma discutida sobre eles. Eu tenho então 3 autores empatados em 8º lugar, com 4 livros cada um. O primeiro deles, então, é o John Green, que eu acho que foi o primeiro autor, assim, lá na minha infância não, na minha juventude, adolescência e tudo mais, que eu acabei começando a ler. Eu acho que ele bombou ali quando ele começou a lançar os livros deles, que sinceramente eu não lembro exatamente que ano que são. Mas enfim, acabei lendo então 4 livros dele que eu gostei bastante na época, claro, foi, enfim, o meu eu adolescente, né? Mas um livro que, inclusive, eu gosto bastante da história ainda até hoje, que foi A Culpa é das Estrelas, foi o primeiro livro que eu li dele e que foi, acho que, um fenômeno quando ele estreou. Eu acabei lendo também o Teorema Catherine e Cidade de Papel, que foi escrito por ele. Tem mais um que ele escreveu em coautoria com outro autor, que é Deixe a Neve Cair, que também foi uma história que eu gostei bastante. Na verdade, são 3 contos que se interligam, escrito cada um deles por um autor. Também um pouco mais o meu ser mais adolescente, tem o Christopher Paolini, que foi o autor que escreveu os livros da série Eragon, que eu, adorei ler, foi maravilhoso. Foi o primeiro, acho que fantasia, assim, infanto-juvenil que eu tive contato e que foi simplesmente demais. Infelizmente eu não tenho a coleção aqui, eu só tenho o 4º livro, que é composto, então, os 4 é o Eragon, o Brisingar, se eu não me engano, o Eldest e o último que é Herança. Enfim, eu acho muito bonitinha essa coleção. Eu queria reler um dia, apesar de eu não sei se vai ser mais tanto a minha vibe, porque é uma pegada bem, assim, adolescente. Mas é um mundo muito bacana, muito, assim, no estilo Senhor dos Anéis, com dragões, com elfos, com anões, com... Ai, muito bom mesmo. Vale muito a pena, principalmente se você é um pouquinho mais novinho. E junto com esses também, o meu xodozinho, o Clive Barker, que eu também acabei lendo 4 livros dele. Se vocês ainda não viram, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz falando do autor, sobre a vida dele, sobre a carreira dele, como artista como um todo, porque o cara faz tudo que ele pode fazer. Ele dirige, ele escreve, ele pinta, ele não sei o que. O cara é, tipo, surreal. E eu acabei lendo dele, então, 4 histórias, que foi o Hellraiser, que é sensacional, o Candyman, que na verdade é um conto que tá dentro dos livros de sangue, o Evangelho de Sangue, que vai falar um pouco mais sobre os Cenóbitas, que é também muito bom, e os próprios livros de sangue que a Darkside está relançando. São 6 volumes e a Darkside lançou o primeiro, que contém 6 contos, que é muito massa, vale muito a pena ler. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as minhas impressões, então dá uma conferidinha lá no vídeo. Na verdade, eu menti pra vocês, não são 3 empatados em 8º, mas sim 4 empatados em 7º, porque eu esqueci, coitadinha, da Jojo Moyes, que eu também li 4 livros dela. E esses livros, na verdade, a maioria eu não tenho aqui comigo, eu só tenho um, que foi o que veio no Intrínsecos, mas enfim. E o primeiro livro que eu li dela foi A Garota que Você Deixou Pra Trás, que foi um livro que eu simplesmente adorei, eu já falei dele aqui no canal. É uma história muito legal, contada em 2 tempos diferentes, um durante a Segunda Guerra Mundial, o outro nos dias atuais, que foi escrito. É muito legal, muito bacana, vai falar sobre mulheres fortes, enfim, amei. Depois, é claro, eu acabei lendo Como Eu Era Antes de Você. Na verdade, não sei se foi Como Eu Era Antes de Você ou Agora que Você Tipo Atrás que eu li primeiro, mas enfim, fica aí. Como Eu Era Antes de Você, eu acabei assistindo o filme antes, gostei bastante, tá lá nos filmes que eu assisti antes de ler o livro. E foi bem legal, e depois eu acabei lendo Depois de Você, que é a continuação, né? Não gostei tanto assim na época, acho que provavelmente eu gostaria um pouco mais hoje, porque ele traz uma carga um pouco mais dramática.
mas ainda acho que Como Era Antes de Você é um livro que funciona bem sozinho. E o quarto livro que eu li, então, foi Um Caminho para a Liberdade, que veio no Intrínsecos, que foi sensacional, um dos meus preferidos ainda do Clube Intrínsecos, que vai contar sobre mulheres na década de 30, livros, ai, mulheres muito fortes, maravilhosas e tudo isso. Enfim, gosto bastante da escrita da Jojo, quero ler mais coisas dela. Empatados, então, em quinto lugar, com 5 livros cada um. Primeiros temos o Tolkien, que meu queridinho, que eu acabei lendo, então. Primeiro, eu li O Senhor dos Anéis, a trilogia do Senhor dos Anéis. Tô contando, né, como 3 livros, também pode ser contado como uma história única, mas enfim, aqui a gente vai dar uma trapaceadinha. Depois deles, eu acabei lendo, então, O Hobbit. Eu sei que foi meio fora de ordem, mas eu queria muito ler Senhor dos Anéis na época. E li O Hobbit, que também é muito chuchuzinho, muito maravilhosinho. É claro, uma história bem mais simples do ponto de vista de escrita, ela é bem mais rápida, tem 200 e poucas páginas. Senhor dos Anéis acaba sendo bem mais complexa, mas também é uma história muito legal, muito bacana. E agora, por último, super recentemente, eu li Silmarillion dele, né? Que foi meio dramático, mas em algumas partes, mas o final, a história, a jornada como toda é muito gostosa, muito boa. E eu já quero ler mais coisas dele, mais coisas que ele lançou assim meio à parte, na verdade, que o filho dele pegou de escritos, a maioria, e terminou de escrever, juntou tudo, enfim. E também animada aí pra desbravar um pouco mais desse universo do Tolkien. E junto com o Tolkien, a nossa rainha do crime, a Agatha Christie, que eu acabei lendo, então, 5 livros também. Se vocês não sabem de tudo meu falatório, eu estou lendo a Agatha Christie também em ordem cronológica, só que o dela eu leio meio que quando o coração manda, assim. Então eu já li os 4 primeiros livros dela, mas antes disso eu tinha lido O Assassinato do Expresso do Oriente, que eu acho que é o mais famoso de todos. Acabei lendo alguns anos atrás, e claro, vou chegar lá de novo, provavelmente eu vou reler, porque foi uma história que eu gostei demais. Mas então eu comecei então pelo primeiro, que é O Misterioso Caso de Styles, que é uma história, ainda é meu favorito deles, muito, muito, muito legal. Depois eu fui para O Adversário Secreto, que é do Tommy e da Tuppence, que são um casal aí de investigadores, que também foi, esse foi na verdade o mais... O terceiro é o Assassinato do Campo de Golfe, que foi um livro que é muito bom, tem um plot muito bacana, mas que eu estava cansada de ler Agatha Christie na época e não aproveitei tanto assim, mas acontece. E agora, mais recentemente, eu li o Poirot Investiga, que são 14 contos, que foi muito legal, muito gostoso de ler, e já tô muito animada para ler os próximos. Em quarto lugar, temos o George R. Martin, que é o escritor de Game of Thrones. Eu acabei lendo os Game of Thrones há um tempo atrás, na verdade eu assisti até a segunda temporada da série, daí eu li os 5 livros, daí eu voltei e reassisti a série. Então foram os 5 que são os que tem lançado até hoje, de A Guerra dos Tronos até A Dança dos Dragões. Eu não vou lembrar o nome dos do meio, então, enfim, é aquele boxzinho de 5 que todo mundo tem. E depois ainda, quando eu terminei de ler, eu acabei lendo O Cavaleiro dos Sete Reinos, que é uma coletânea de 3 contos ou novelas. Não sei bem como ele se caracteriza aí, mas enfim, são histórias de 3 cavaleiros ao longo dos anos ali nos Sete Reinos, antes da história do Game of Thrones. E que é bem legal, tem uma história muito bacana ali no meio. E gostei bastante. Sinceramente, eu tenho vontade de ler algumas coisas a mais do George Martin, mas são séries muito longas, a gente nunca sabe se vai terminar, aquela coisa toda, então vamos ver. Já no pódio, em terceiro lugar, temos aquela que não deve ser nomeada, a J.K. Rowling, nossa queridíssima destruidora de corações e de infância alheia. Mas enfim, seguimos, né? E eu li 9 livros dela, fiquei até meio chocada, tá? Tem 7 do Harry Potter, então fazia sentido, né, Lili? Mas enfim, são os 7 primeiros Harry Potters que eu li, nessa ordem mesmo. Li desde o começo, assisti os filmes primeiro, mas acabei lendo os 7 livros e foi uma experiência fantástica que estou querendo repetir aí para o ano que vem. Então fiquem de olho, que provavelmente vai vir uma leitura coletiva pra gente falar sobre esse universo maravilhoso e perfeito de uma mulher muito escrota. Mas enfim, acontece. E depois disso eu acabei lendo então A Criança Amaldiçoada, que é a continuação, que na verdade é o roteiro da peça que foi feita. A J.K. Rowling escreveu em coautoria com outras 2 pessoas, que eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, não é totalmente dela, mas ela pôs o dedo, o pitaco dela lá. Então vamos contar pra ela, né? Vamos dar uma contabilizada, porque a mulher tem o mérito de escrever a história. Ela não é uma pessoa boa? Não necessariamente, mas ok. Acontece. E depois, ainda, na verdade, antes acho que da Criança Amaldiçoada. Não lembro. Eu li... Não, foi depois. Eu li Morte Súbita, que é um livro muito bom, muito bom. A Desgraçada sabe escrever bem, porque é um livro muito legal, um livro mais assim, com uma pegada mais drama, sobre uma cidade pequena, sobre aquelas famílias que vivem ali, aquele clima de fofoca, de todo mundo cuida da vida do outro, todo mundo deve, todo mundo é ruim, mas todo mundo dá pitaco na vida dos outros.
e é muito chocante, muito pesado, vai trazer diversos temas importantes para a sociedade. Abandono parental, abandono da própria sociedade, como marginaliza as pessoas que não têm tanta acesso. É uma cidadezinha assim que quer elitizar tudo, sabe? Não quer que a cidade vizinha, que é digamos assim, tem menos. Como eu posso dizer? Não sei, assim. É meio que uma favela, digamos assim, pessoas bem mais pobres que moram ali perto, eles não querem, por exemplo, que eles frequentem a mesma escola que os filhos deles. Então, assim, super cagado, sabe? Mas é uma leitura da sociedade muito legal, muito bacana. Eu gostei muito desse livro. Falar que eu gosto dele mais que Harry Potter é meio assim, né? Meio complicado. Mas é muito bom, tão bom quanto, assim, dentro de cada gênero. Por que ela tinha que ser uma pessoa ruim? Em segundo lugar do pódio temos o nosso querido, o maravilhoso, o perfeito Stephen King, obviamente, né? Eu acho que não tinha fazendo um projeto de leitura coletiva há quase um ano, como é que o cara não vai estar no pódio, né? E ele está aqui com 11 livros. Eu não sei se eu vou saber listar todos eles, mas eu acho que eu mais ou menos sei, porque é muito amor envolvido. Então a gente tem os primeiros 7. Nossa, já foi tudo isso. 7 livros, que é Carrie, Salem o Iluminado. Depois eu li Raid de uma forma não muito bonita, clandestina. Sombras da Noite, Dança da Morte, muito bom. A Longa Marcha, esses foram os do ano passado. Desse ano já teve A Zona Morta, A Incendiária, A Autoestrada e Dança Macabra. Então é isso, já fecharam 11. O que é bem legal, né? Tem bastante livro já aí no meu currículo dele. Espero ter muitos mais, né? A gente pretende chegar perto dos 70. Eu já não sei mais quantos são hoje em dia. E esse homem escreve muito bem, então qualquer coisa que ele escreve é tudo perfeito. Então, só pega e lê. E em primeiro lugar do pódio, o que me deixou extremamente chocada, mas faz sentido dentro do que aconteceu, e que não merecia com certeza, porque não foi uma experiência 100%, é o Lemony Snicket, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, com a série dos Desventuras em Série. Eu lembro que foi mais ou menos um ano que eu li os 13 livros, são 13 livros da série, que vai desde... eu não vou lembrar, eu acho que é o Mau Começo, o primeiro, e o último é o Fim. Eu acho que é isso. Que é uma pegada bem infanto-juvenil. A ideia do livro é muito legal, assim, sobre pessoas que não têm sorte, né? No caso, 3 crianças órfãs, que vai ter os pais dele eram muito ricos, morreram no acidente e eles ficaram órfãos, enfim. E tem o cara que vai ser, o primeiro cara, no caso, assim, que vai ficar com a guarda deles, que é o Conde Olaf, que é um cara super cheio de segundas intenções, e ele detesta as crianças, ele só quer o dinheiro. E eles vão passar por diversas situações complicadas ao longo ali da vidinha deles, em que eles vão ter que correr, se salvar, enfim, só desventuras mesmo que vai acontecer com eles. É bem legal, uma pegada bem infanto-juvenil, eu acho que é bem divertido, principalmente ali, né, pra crianças, adolescentes. Mas eu esperava muito do fim, eu queria muitas respostas e várias coisas ficam jogadas, várias coisas ele não explica e me deixou com muita raiva no final, sinceramente. Sei lá, só fiquei com muita raiva. Acho que não é uma pegada assim muito minha cara, eu queria mais respostas e, sei lá. Por 13 livros, o tempo que você passa pra ler 13 livros, eu esperava mais. Mas mesmo assim, ainda bem legal. Não cheguei a assistir a série na Netflix, que tem o Patrick Harris como Conde Olaf. Neil Patrick Harris. Queria muito assistir, porque ele é um cara muito maneiro. Mas eu fiquei tão decepcionada com a história que, nem sei. Acho que eu vou esperar esquecer bastante, assim, daí de repente eu assisto e vai que eu gosto mais. Mas então, pessoal, esses foram os meus autores que eu mais li, pelo menos até agora. Eu pretendo começar, principalmente no ano que vem. Esse ano já tá tudo tomado. Mas no ano que vem, ler um pouco mais sobre fantasia, talvez, um pouco mais sobre séries mesmo, assim, de livros. E quem sabe daí eu consigo trazer mais autores aí. Quem sabe que eu tenha lido mais, como é o caso da Cassandra Clare, que eu quero ler, como é o caso da Sarah J. Maas, enfim. Vamos ver se elas aparecem aí nos próximos rankings do futuro. Obrigada, então, por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, se você concorda, se você discorda, se você acha que tem uns aqui que não tem nada a ver, deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de saber a opinião de vocês. E também queria falar, se você ainda não é inscrito, pra você se inscrever, pra você curtir, compartilhar, ativar o sininho e todas aquelas coisas que ajudam bastante no engajamento do canal. E, como estamos no Veda, até amanhã.